Neste vídeo, você irá se surpreender com os famosos que mudaram de gênero e me conte qual mais te surpreendeu. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber nossos conteúdos em primeira mão. A cantora J.A. iniciou sua carreira na música gospel aos 6 anos, mas a maior notoriedade veio ao vencer o quadro Jovens Talentos Kids, onde impressionou com sua facilidade de alcançar notas agudas aos 12 anos. A vitória lhe rendeu um contrato com uma gravadora gospel, e nos anos seguintes ela lançou álbuns que lhe renderam indicações e premiações. No Dia Mundial do Orgulho LGBT de 2020, a cantora, ainda se apresentando como homem, revelou ser bissexual. No mesmo ano, anunciou sua saída do meio gospel, afirmando não seguir nenhuma doutrina religiosa, mas apenas acreditar em Deus. Ela continuou com sua carreira na música, mas nos gêneros pop e reggaeton. Em abril de 2022, a cantora se revelou aos poucos como uma mulher trans por meio das redes sociais. O processo de transição começou durante a pandemia, incluindo uma cirurgia de feminização e a colocação de próteses de silicone nos seios. Neste período, ela também mudou seu nome no civil para ela, mas decidiu manter J como o nome artístico na época. A artista de 26 anos relata ter sofrido diferentes níveis de ataques preconceituosos e ameaças por parte do público. Felizmente, recebeu o apoio de alguns familiares, mas outros ainda precisam de mais tempo para assimilar as mudanças. Tami Miranda é um dos homens trans mais conhecidos do Brasil. Antes da transição, quando se apresentava socialmente como mulher, dançava ao lado da sua mãe, Gretchen. Além disso, posou nu para a revista Sexy. Tami se assumiu lésbica em 2006 e, na mesma época, embarcou em vários relacionamentos. Naquele ano, começou a namorar a modelo Patrícia Ferreira Jorge e, no ano seguinte, teve um relacionamento de 6 meses com a atriz Júlia Paz. Em setembro de 2010, se casou com Janaína Cinci, mas o casamento durou só 3 meses. Já em dezembro de 2013, iniciou um relacionamento com a modelo Andressa Ferreira, com quem é casado desde 2018. Juntos, têm um filho de 4 anos chamado Bento, concebido por fertilização in vitro. Ao longo dos anos, a carreira de Tami também tomou rumos variados. Entre 2007 e 2008, ele seguiu os passos da mãe e entrou na indústria de filmes adultos. Em 2012, fez sua estreia em novelas em Salve Jorge da Globo. No ano seguinte, trabalhou como repórter no programa Famoso Quem, do SBT. 2 anos depois, Tami se assumiu publicamente como um homem transexual e iniciou a terapia hormonal para adequação de gênero. Assim, realizou a cirurgia de redesignação sexual, retirando os seios. Além disso, conseguiu na justiça o direito de retificar seu nome civil e o gênero em seus documentos. Hoje, com 41 anos, Tami é vereador de São Paulo, ficando entre os 10 mais votados e tendo sido o primeiro homem transexual a ser eleito para a Câmara Municipal da cidade de São Paulo. A youtuber brasileira Maia Massafera, de 43 anos, fez sua primeira aparição pública como mulher trans por meio da publicação de uma foto em seu Instagram. Mas o processo de transição de gênero começou muito antes. Enquanto ainda se identificava como Mateus, a influenciadora se afastou do trabalho e das redes sociais por quase 1 ano, realizando sua transição em sigilo. Em abril, Maia compartilhou que já havia realizado cirurgias e procedimentos estéticos de feminilização. Formada em moda na Itália, a influencer trabalhou em revistas de destaque, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2011, tornou-se conhecida pelo grande público ao se tornar repórter do Super Pop. E após passar por vários programas de TV, estreou seu próprio canal no YouTube em 2016, onde entrevistava celebridades. Em 2012, tornou pública sua homossexualidade em uma entrevista à revista Quem. Segundo a apresentadora, ela foi repreendida pelos pais na adolescência por não aceitarem sua orientação sexual.
o que levou à decisão de matriculá-la em uma escola de ensino médio fora do país. Antes de apresentar oficialmente o novo nome e aparência, a influenciadora postou um vídeo de desabafo na qual dizia que, antes de se entender como pessoa trans, estava sobrevivendo e não vivendo. Leandra Duarte, mais conhecida como Leandrinha, é uma influenciadora digital brasileira de 29 anos e também atua como fotógrafa, produtora, blogueira e comunicadora. A mineira, que tem uma condição genética rara, foi designada ao gênero masculino ao nascer. Criada em uma família religiosa, Leandrinha frequentou a igreja até decidir romper com a religião aos 17 anos. Inicialmente, se assumiu como gay para a família, mas menos de um mês depois se assumiu como mulher trans. Ela começou a carreira na internet em 2015, com publicações em uma página do Facebook. Até 2021, teve um blog pessoal, onde publicava crônicas, contos e reflexões, mas viralizou em 2017, com um vídeo onde se apresentava como mulher trans e cadeirante. Desde então, tem usado suas redes sociais para falar abertamente sobre a sexualidade de pessoas que têm deficiência. Porém, o trabalho anticapacitista na internet nem sempre foi fácil. Leandrinha já precisou denunciar ataques e comentários que sofreu nas redes sociais. Erika Hilton ganhou notoriedade nacional e internacional a se tornar a primeira vereadora transgênero pela cidade de São Paulo em 2020 e a parlamentar mais votada do país. Uma tia de Erika contou que ela nunca foi repreendida por sua expressão de gênero durante a infância. No entanto, tudo mudou quando a mãe da parlamentar passou a frequentar uma igreja conservadora. Os conflitos entre os familiares aumentaram, até que ela foi expulsa de casa aos 16 anos. Para sobreviver, recorreu à venda do próprio corpo. 6 anos depois, a reconciliação com a mãe a tirou das ruas. E assim, Erika pôde retornar aos estudos. Ela entrou na carreira política em 2015, após uma disputa com uma empresa de ônibus que se recusou a imprimir seu nome social feminino na passagem. Com a repercussão do caso, Hilton ganhou a reputação de defensora dos direitos trans e recebeu o convite para se filiar ao PSOL em 2016. Em 2020, lançou uma candidatura solo e assumiu o mandato como vereadora de São Paulo. Em março de 2022, Erika Hilton anunciou sua candidatura ao cargo de deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Com a vitória, ela se tornou a primeira mulher negra e trans a ocupar o cargo na história. Sobre seu processo de transição, Erika, de 31 anos, diz que não costuma usar essa denominação, pois sempre se entendeu como menina e que foi criada como menina. Conhecida por integrar no elenco do remake de Renascer, Gabriela Medeiros também é uma atriz trans. Ela contou em entrevista que sabia que era desde criança, mas a imagem no espelho não correspondia à sua identidade. Por isso, aos 18 anos, buscou sozinha ajuda profissional para começar o processo de redesignação sexual. Quando chegou o momento de comunicar sua decisão aos familiares, Gabriela percebeu que eles se distanciaram, embora não tenham desaprovado abertamente nem ameaçado expulsá-la de casa. O processo de transição é uma coisa muito interna, não é fácil, sabe? E eu sinto que tem se banalizado um pouco. É uma trend ser uma mulher trans? É um conteúdo só que vai te dar vinho e vai te dar um retorno? O que é ser mulher? É um produto? É botar um salto? É ter um cabelo até aqui? O que é ser mulher? Antes de entrar para o elenco de Renascer, Gabriela, de 23 anos, atuava em uma área totalmente diferente. Ela trabalhava no mercado financeiro e foi descoberta por acaso pela atriz Bárbara Paz, que a filmou enquanto ela cantava. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e comente. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos curiosos.